Senhor, hoje é o dia do Senhor, dia em que nós separamos para te adorar. Senhor, nós precisamos ser tratados por ti, curados. Nós precisamos da tua presença, precisamos renovar as forças diante de ti. Por isso eu clamo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa agir e que a unção de milagres seja liberada enquanto a tua própria palavra estiver sendo liberada para a honra e glória do teu nome. Como está escrito na tua palavra, que o Senhor confirme a tua palavra com os teus sinais em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Tem um homem que eu gostaria que você abrisse comigo em Mateus 11. Mateus 11. Tem um homem na Bíblia que ele nasceu num momento especial, com uma tarefa especial e num lugar também especial. E se nós pararmos para pensar, todos nós nascemos num momento especial. Você sabia disso? Que você nasceu num momento especial, num momento muito especial, programado por Deus. E num local especial, Deus escolheu o local em que você nasceria. Eu acho o Brasil um lugar muito especial, porque nós não conhecemos, quando nós saímos assim para agora em missão. Então a gente vê que quando vai para o Japão, é o terremoto, é o tsunami. Aí, quando a gente foi dar o encontro lá nos Estados Unidos, passou perto o furacão, passou tão perto da gente. Aí, quando você vê Israel com todos esses problemas, inclusive na quinta-feira, quarta-feira, o Eli chamou a gente insistentemente no Skype. E o meu computador, aliás, eu aproveito para dizer que eu deixo ligado o tempo todo, porque eu trabalho o tempo todo no computador, mas algumas vezes eu não estou. Então, se você me chama, eu não respondo, é porque eu não estou. E eu não estava, o computador estava ligado, parecia que eu estava online, mas eu não estava nem em casa. E quando eu voltei, ele começou a falar, ele falou a necessidade que Israel tem de oração. E ele falou assim, porque no momento que ele falou para mim, ainda não tinha saído tanta coisa no noticiário, e eu falei para ele, puxa, Eli, eu nem li o que você está me falando, eu nem li. E ele falou, isso foi na semana passada, e ele falou assim, dê graças a Deus que o problema do Brasil é só futebol, porque aqui a coisa é um pouquinho mais pesada. Quer dizer, para onde você vai, você vai para a Ásia, você vai para a América do Norte, você vai para o Oriente Médio, você vê problemas. Aqui nós temos os nossos problemas, mas nada a ser comparado. Então, você mora num lugar especial, e eu acho que Deus até escolheu o Brasil como celeiro, como Ele tem anunciado, e nós temos visto, porque nós temos essa, digamos, essa tranquilidade para podermos receber de Deus e podermos levar para esses lugares que estão necessitados. Mas João Batista, é João Batista que eu estou falando, ele nasceu num momento muito especial, num momento muito crítico, um momento de crise, um momento de crise de unção, um momento em que a voz de Deus aparentemente estava silenciada, mas não era bem a voz de Deus que estava silenciada, era o ouvido dos homens que estavam ensurdecidos. Porque Deus, se você olhar o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, algumas pessoas ouviram a voz de Deus, como os macabeus naquele momento, algumas pessoas ouviram a voz de Deus. É claro que Deus falou, mas houve um silêncio profético. E, de repente, Deus começa a falar uma mensagem profética muito forte, antes mesmo de João Batista nascer. Então, ele nasceu com uma tarefa especial. E a tarefa de João Batista não era muito fácil. A tarefa de João Batista era andar na contramão do mundo, que é também o teu chamado. Sabia que você foi chamado para andar na contramão do mundo? Não é fácil, porque o mundo ele tem uma tendência a te levar, quando você vê, você já está sendo levado pelo mundo. E João Batista, ele foi chamado numa geração que não era fácil. E, assim como para a nossa geração, ele foi chamado para ser simples. E as pessoas, elas não tinham perdido a sua simplicidade. Os sacerdotes, as pessoas que serviam a Deus, tinham perdido a sua simplicidade. Tinham se complicado com um monte de religiosidade, um monte de leis que vinham do coração do homem. Estavam apaixonados pelo dinheiro, tanto quanto um Zaqueu e um sacerdote. Não era muito diferente. Quando essa última vez que nós fomos um pequeno grupo, em outubro, para Israel,
Então, o Eli nos levou a um lugar que eu ainda não tinha ido. E ali eu até resisti um pouquinho, mas ele falou, não, você tem que conhecer. Eu não sou tão chegada assim em museu, mas era um lugar onde não era bem um museu, era um achado arqueológico. E ali tinham várias casas, e ele começou a perguntar para o grupo, perguntou para mim, perguntou para o grupo. Ele falou assim, você tem noção de onde você está? Repara como que são essas casas. Ele falou, as casas aqui têm 600 metros quadrados. Aí ele começou a mostrar o luxo das casas, porque você vê nas ruínas, você vê o luxo, os mosaicos, enfim, tantas coisas que mostram como elas eram luxuosas. E, de repente, ele parou numa casa que era a mais luxuosa de todas, a maior de todas, e ele falou assim, aqui tem 2 mikvahs, que eram piscinas de purificação. Quem que poderia ter, ele perguntou para mim, quem que poderia ter 2 piscinas de purificação dentro da sua casa? Um judeu normal? Eu falei, não, um sacerdote. Ele falou, mas 2? Eu falei, então um sumo sacerdote. Ele falou, então, essa é a casa do sumo sacerdote. Aquele era o bairro riquíssimo dos sacerdotes. A riqueza tomou conta do coração daqueles homens e eles não conseguiam mais ouvir a Deus. Deus gosta de dar coisas boas para os seus filhos, mas acontece que quando você se apaixona pelas coisas boas, o seu ouvido começa a ficar ensurdecido. E assim era aquela geração. E João Batista, ele foi chamado por Deus para estar não em Jerusalém, mas no Jordão. E o Jordão, quando você olha para o Jordão, que não é lá grandes coisas, principalmente se você for no local onde mesmo Jesus foi batizado, não no local turístico, você vai ver um lugar que não tem atrativo nenhum. É um rio, claro que era mais caudaloso no tempo de João Batista, mas é um rio barrento, cheio de moscas, cheio, tanto do lado jordaniano como do lado de Israel, é muita mosca naquele pedaço. E Deus chamou João Batista para estar naquele pedaço, aquele era o púlpito de João Batista. O Jordão, quem quisesse ouvir João Batista, ia para o Jordão. E por que eu disse que Deus escolheu o púlpito de João Batista como um lugar especial? Porque o Jordão, ele foi marcado por momentos, manifestações do poder de Deus. Ali, quando Josué ele ia entrar na Terra Prometida, houve uma manifestação sobrenatural. As águas do Jordão se abriram. Quando Elias ele estava para ser arrebatado, as águas do Jordão se abriram. Houve uma manifestação que foi vista a olhos nus por quem estivesse ao redor. Aquela manifestação do Jordão abrindo para o povo de Deus passar com Josué e toda aquela multidão atrás de Josué, não só o povo de Israel viu esse milagre, mas todos os da cidade da cidade de Jericó, todos os inimigos que estavam na cidade de Jericó viram essa manifestação. E eu quero dizer que nós estamos num tempo como João Batista, é tempo de crise. É tempo de crise ministerial, é tempo de crise de unção, é tempo de crise no mundo, mas é tempo de manifestação do poder de Deus. E Deus escolheu a igreja para ser o Jordão. A igreja deveria e vai ser, em nome de Jesus, o local sempre de grandes manifestações do poder de Deus. E Elias, quando estava para ser arrebatado, como eu disse, o Jordão abriu. E as pessoas viram que o Jordão abriu. Eliseu viu que o Jordão abriu. O diabo viu que o Jordão abriu. E ali estava escrito, Deus assinou embaixo, nada pode me deter quando chega a hora. Você entende o que eu estou falando? Nada pode deter o teu Deus quando chega a hora. Nada, ninguém e nada pode deter a Deus. Ninguém pode impedir que Deus te faça chegar onde você tem que chegar. E nós estamos nesse tempo de Elias, nós estamos às portas do arrebatamento. Tudo isso que acontece, sabe, a Líbia, Tunísia, já querendo se envolver ali com Israel, se você estiver acompanhando as notícias, tudo isso faz parte de uma montagem de um cenário que Deus já disse para a gente em Ezequiel 38. Agora vocês vão lembrar a frase que eu disse para vocês, que o Eli se despediu de mim em outubro. Ele disse assim, eu falei, então Eli, até dezembro, Eli. Ele falou assim, até dezembro, e não sei o ano que vem, eu não sei quantas vezes mais eu vou poder ver você e a sua igreja.
Então, quer dizer, ele está antenado, ele sabe o que está para acontecer. E nós, igreja, precisamos saber o que está para acontecer. Está para acontecer mais crise, mas está para acontecer na tua vida mais poder de Deus. Assim como aconteceu na vida de Josué e uma multidão, assim como aconteceu na vida de Elias, e Eliseu viu. E Elias foi arrebatado. E o Jordão, mais uma vez, foi um local de manifestação de poder de Deus. Quando Eliseu voltou, e mais uma vez o Jordão abriu. Mais uma vez o poder de Deus foi manifestado naquelas águas aparentemente insignificantes para nós. Tudo que é insignificante para o mundo, tudo que é insignificante para a pessoa, o teu problema pode ser insignificante para a pessoa que está sentada ao teu lado. Porque cada um acha que o seu problema é pior. Mas para Deus não existe problema insignificante, porque você é importante. Tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te faz sofrer, é importante para Ele, porque Ele é teu Pai. Põe a mão no coração e diz: eu tenho um Pai que se importa comigo. E Eliseu, ele saiu dali do Jordão, revestido com um poder, com uma unção, com uma glória, que ele realmente, a capa de Elias caiu sobre ele, e o dobro de milagres aconteceu no ministério de Eliseu. E Eliseu, mais uma vez, vai para o Jordão, e mais uma vez o Jordão assiste a algo extraordinário. Um discípulo de profeta deixa derrubar o machado que nem era dele, se desespera e vai para a pessoa certa e diz: profeta, me ajuda, Eliseu. Algo terrível aconteceu, o machado caiu e nem era meu. E aí o profeta, o Jordão, mais uma vez, é palco do poder de Deus. Mais uma vez, diante da palavra de um homem simples, como eu e você, o machado, o ferro, flutuou. E aquele discípulo de profeta pôde ter restituição. Então, o que Deus está falando aqui, igreja, hoje, nessa noite, fala: aqui é o Jordão. Esse é o lugar da manifestação do poder de Deus. Aqui vai ter, como no Jordão aconteceu, restituição vai acontecer. O Jordão vai abrir para você que precisa chegar do outro lado, sair do deserto. O Jordão vai abrir em nome de Jesus. O poder, você que está sem unção, a unção de Deus virá em nome de Jesus. E de repente, nós saímos do Antigo Testamento e nós chegamos aqui em Mateus 11. Deus escolhe um homem e manda para o mesmo lugar, Jordão. Olha, se o mundo já achou espetacular abrir com Josué, com Elias, com Eliseu, o machado flutuar e tantas outras coisas que aconteceram no Jordão, se é cura de Neemias, de Naamã, enfim, tudo aquilo que o mundo assistiu no Jordão, o recado de Deus para aquela geração é: nada a se comparar com aquilo que eu vou fazer descer no Jordão. No Jordão, Deus tinha um plano perfeito. E João Batista precisava anunciar para que esse plano, para que essa explosão de poder acontecesse. Essa explosão, se curar a lepra, se a restituição de um simples machado, se a abertura do Jordão para uma passagem impossível foi espetacular diante dos olhos dos homens, o que não dizer de transformação de coração, o que não dizer do reino de Deus na terra? Fala comigo, reino de Deus na terra. E Deus planejou que aquele seria o primeiro lugar onde a humanidade escutaria no Novo Testamento, aquela geração escutaria no Novo Testamento que o poder de Deus estava chegando. E uma pessoa muito especial foi escolhida. Deus, antes de João Batista nascer, Deus já conhecia o coração de João Batista. Deus conhece as respostas do nosso coração antes mesmo de nós nascermos, porque Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E Ele conhecia as respostas do coração de João Batista. Ele sabia que João Batista teria algumas características, aquelas que eu disse, e mais algumas que nós vamos falar agora. As que eu disse, de andar na contramão do mundo, de ter uma vida de santidade. Fala comigo, santidade. Esse era o desafio diário da vida de João Batista. Ele era um homem tão sujeito à tentação e a pecado e a todo tipo de injustiça como nós somos. Mas ele resolveu responder sim para Deus e não para o diabo. Por isso que Jesus fala tão sério com a gente. As suas respostas, elas têm que ser sim, sim, não, não.
Porque tudo que fica no meio do caminho, você responde mais ou menos, você com certeza você vai cair para o lado das trevas. Quando você não tem firmeza, quando é mais ou menos, você vai cair no sim para o diabo. E você vai dizer não para Deus. Mas quando você diz sim para Deus, você é muito posicionado. As pessoas não te influenciam. E por isso que o Senhor diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Eu faço uma pergunta que eu não quero resposta. Você se conforma com esse mundo? Você se conforma com a forma que esse mundo encara as pessoas, a família, o casamento, a criação dos filhos? Você se conforma com a forma que o mundo lida com o dinheiro? Você se conforma com o jeito que o corpo de Cristo tem se apresentado diante de Deus, cheio de mancha, cheio de mácula, cheio de ruga, e sem se importar, e achando que não vai ter consequência nenhuma? Por isso eu quero que você profetize para a sua vida. Se você já vive isso, amém. Mas se você não vive, profetiza isso. Diz, eu não vou me conformar com o mundo. Amém? Mas João Batista, ele não só profetizou, ele viveu isso. Ele não se conformou com o mundo. E assim, Jesus pode dizer a respeito dele, em Mateus 11, que eu pedi para você abrir, no versículo 11, está escrito é Jesus falando de João Batista. João Batista já tinha nascido, já tinha exercido o seu ministério. Nós vamos voltar um pouquinho para o ministério dele, mas eu quero que você ouça Jesus falando sobre ele. E Jesus diz o seguinte no versículo 11: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui Jesus diz que ninguém tinha maior do que João Batista. Se não tinha ninguém maior do que João Batista, Jesus chamou João Batista de um grande homem. Você concorda comigo? Jesus disse, João Batista, você é um grande homem. Jesus, tem noção disso? Jesus falou, ninguém foi maior do que João Batista. João Batista foi um grande homem de Deus. Será que quando você chegar lá no céu, o Senhor vai dizer, bem-vindo, grande mulher de Deus? Bem-vindo, grande homem de Deus. Será que nós estamos dando motivo para Jesus falar, eu tenho grandes homens de Deus, eu tenho grandes mulheres de Deus na unidade em Cristo? Será que a gente está dando motivo para Jesus falar isso? Ou será que Jesus olha para a gente e fala, eu não posso contar muito com eles. São como sacerdotes que estão meio que manchados, estão enfraquecidos, estão abatidos, mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor Jesus vai poder olhar para a gente, vai poder dizer, eu tenho grandes homens de Deus, eu tenho grandes mulheres de Deus na unidade em Cristo. Diz para a pessoa do lado e profetiza, fala, você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Agora, se eu olhasse para João Batista, se eu vivesse naquela geração, e o que me faria chegar à conclusão de que João Batista era um grande homem? Bom, materialmente, eu ia olhar uma pessoa que se vestia de forma simples. Talvez João Batista andasse a pé, ou tivesse um carro o mais simples possível. Ele não tinha uma casa que chamasse a atenção. Então, grande diante dos homens, falando, olhando para João Batista, você não ia dizer, não, João Batista não é um grande homem, não tem grande escolaridade, não tem grandes títulos. Inclusive, os homens piravam com João Batista. Você é o Messias? Não. Você é profeta? Não. Você é... Tudo que eles falavam, você é. Ele falava, não. E quem é você? Aí ele dizia, eu sou uma voz. Olha que coisa linda. Foi essa a resposta de João Batista. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou uma voz. Será que você tem noção que você não passa de uma voz?
Nós não somos nada. A gente acha que nós somos muita coisa, mas nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Tudo que nós temos veio dele. Se você tem alguma coisa que os outros elogiam, veio de Deus, porque tudo que é bom vem de Deus, é presente de Deus. Ele te coroou com isso, pertence a ele, ele te emprestou, ele te adornou com essa beleza que você tem, com essa capacitação que você tem, com o dom que ele te deu, mas tudo vem dele, não é algo que é mérito teu, nada é mérito teu, tudo é de Deus. E por isso nós não passamos de vozes aqui. Nós somos vozes que clamamos e devemos clamar aquilo que João Batista clamava. Mas nós vamos chegar lá. João Batista, o que fazia de João Batista um grande homem? Ah, pastora, ele era um homem cheio do Espírito. Com certeza. João Batista era um homem que o batismo do Espírito Santo ainda não tinha vindo, o Espírito Santo ainda não tinha vindo, primeira vez foi no batismo de Jesus, mas o Espírito Santo de Deus todo dia vinha sobre João Batista, não morava dentro de João Batista, mas todo dia vinha sobre João Batista. E por que eu posso afirmar isso? Eu quero que alguém aqui me diga, nos evangelhos, qual foi o milagre que João Batista fez? Consegue dizer um? Alguém consegue? Curou um enfermo? Curou algum cego? Curou algum paralítico? Ele curou algum leproso? Ressuscitou algum morto? Por que que as pessoas saíam de todos os cantos? Multidão ia para o Jordão para ouvir aquele homem, sem esperar que milagre acontecesse. A graça, a glória, a unção, a beleza de Deus estava sobre aquele homem. Ouvir aquele homem era um deleite. Eles viam Deus em João Batista. As palavras de João Batista faziam com que as pessoas saíssem cheias de Deus, tão cheias de Deus que às vezes elas ficavam confrontadas com quem elas eram, com a sujeira delas mesmas. Elas queriam ficar tão perto de Deus quanto João Batista. Por isso que elas faziam algumas perguntas para João Batista que nós vamos ver. E você vê que João Batista era um homem tão cheio do poder de Deus, tão cheio do poder de Deus, que ele não agia na sua força, mas ele agia no Espírito Santo de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quando ele começava a pregar, ele não ficava buscando público, ele não fazia propaganda de si mesmo. As pessoas iam atrás dele, porque ele não pregava com sabedoria humana. Nada do que ele fazia era por força ou por violência, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Põe a mão no coração e diz: eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, você vai ser, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que você vai ser tão cheio do Espírito Santo de Deus, que as pessoas no teu trabalho, os teus vizinhos vão ficar atrás de você e fala um pouco mais, abre a sua boca. Algo tem espantado a gente, porque quando nós fomos dar o encontro lá nos Estados Unidos, os pastores e os membros vieram e falaram para o Jonas: adota a gente, nós queremos ser unidade em Cristo. Aí nós chegamos em Dayatuba e nós dois só pregamos um encontro inteiro de casais. Só nós dois. A frase era a mesma: adota a gente, deixa a gente ser unidade em Cristo. O que tem? Homem e mulher especial? Não. Você que foi para os Estados Unidos, foram novos convertidos que foram lá e pregaram lá. Sabe, alguém aqui tem alguma coisa especial? Não, é Deus sobre você que te faz de uma forma especial. E o mundo está tão faminto que quando vê um pouco de Deus em cima de alguém, fala: me ajuda, eu quero esse pouco que você tem, porque eu considero muito pouco o que a gente tem. Nós precisamos ter muito mais de Deus em nós. Nós precisamos ter muito mais de Deus aqui na igreja. Nós não podemos nos conformar com o nível que nós chegamos como igreja, porque o dia que nós nos conformarmos, a presença de Deus não vai estar mais aqui. Eu quero muito mais de Deus para a minha vida. Eu quero estar muito mais perto de Deus, muito mais cheia de Deus. E eu quero que cada um de vocês esteja cada dia mais cheio de Deus, que cada dia mais você possa viver a plenitude
plenitude de Deus aqui na terra, a felicidade, a paz, paz que o mundo não pode te dar, alegria que o mundo não pode te dar, um casamento realizado que o mundo não pode te dar táticas. Você não adianta você ficar comprando revista e lendo como ter um casamento feliz. Abre a Bíblia e você vai saber como ter um casamento feliz. Não adianta você ficar comprando muitos livros, como educar o meu filho. Abre a Bíblia. Sabe o que os pais de Zacarias falaram? Eles falaram, os pais, aliás, o Zacarias, o pai de João Batista, o que ele falou, a mesma coisa que Sansão disse para Deus. Os pais de Sansão disseram para Deus: Senhor, nos ensina, fala como devemos educar o nosso filho nos seus caminhos. Gente, tudo está aqui dentro. Tudo está aqui dentro. João Batista não tinha uma coisa. Por que João Batista era grande? Porque João Batista não tinha distrações na vida dele. Ele tinha um objetivo. Deus me fez nascer nessa geração para dar uma mensagem. E a mensagem é muito simples. E a mensagem é qual? Primeiro eu quero que você leia, antes da mensagem de João Batista, 1 Coríntios 1, para você saber quem é você. 1 Coríntios 1. Primeiro Coríntios 1. O Senhor diz. Abriram? O Senhor diz no versículo 28. Eu vou começar no 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Deus já arrebenta a gente por aqui. Quer dizer, que se a gente foi chamado, se você tem um ministério, Deus olhou para você, bom, é você mesmo, você não é muito sábio, vem para cá. Então, Deus não chamou muitos sábios segundo a carne. O que ele quer dizer de muitos sábios? Não é gente de muito diploma, de muita coisa. Deus é simples, ao chamado de João Batista. Simplicidade, humildade. E ele não chamou muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Fala, eu sou a coisa louca do mundo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas, escolheu uma pessoa tímida para anunciar o seu evangelho, como é o meu caso. Deus fez assim. Mas peraí, ela fala. Então, quando eu chego, é muito engraçado. Aí, quando eu chego num ambiente, como lá em São Paulo, a despeito de eu estar na minha terra, né? Estava me sentindo muito à vontade porque eu podia falar. Gente, é muito bom falar biscoito, é muito bom falar bexiga, é muito bom falar bolacha, sem ninguém falar do teu lado. Não é biscoito, não é bexiga, não é bolacha. Aí eu pude falar bolacha, biscoito, brecá, farol, pude falar tudo que eu falo na minha terra, né? Então, a despeito de eu estar na minha terra, eu estava muito tímida, porque eu não conhecia ninguém ali. E ali o Jonas, né, ele domina ali, né? E o interessante que eu tinha certeza que aquelas pessoas falaram, será que ela fala? Porque ele dominou, ele conversou, ele falou. E eu falei assim, ai meu Deus, estratégia errada. Ele que começou a pregar. Aí, pregar depois do Jonas, né, aquela simpatia, aquela coisa, isso aqui. E ele não sabia, eu estava ficando atormentada com isso. Meu Deus, quando eu começar a falar, eu sou séria. Quando eu começar a falar, é outra coisa. Mas depois eu esqueci tudo isso, depois Deus vem, mas é isso, é a coisa louca. Porque eu garanto para você que todo mundo estava falando, será que dali sai alguma coisa? Não abriu a boca desde que chegou. Mas aqui, então Deus... Você é a coisa louca, pelo menos eu sou. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu os humildes do mundo, Deus escolheu os desprezados. E Deus chamou aqueles que não são. Então, se você está nessa listinha, se você se sente desprezado, se você acha que você não é ninguém, se você acha, sabe, alguma dessas coisas aqui, é você mesmo que Deus escolheu. Então, pode levantar a mão e dizer, Deus me escolheu.
Deus te escolheu. E ele diz, ele escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E João Batista sabia, ele tinha um público enorme, e ele sabia que ele não podia se vangloriar, porque ele tinha uma meta. Ele tinha que dar uma mensagem que era muito simples, mas era muito séria, e precisava muito do poder de Deus, porque não adiantava a palavra, precisava ter um poder de Deus, para que aquilo tivesse um impacto no coração das pessoas. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, arrependei-vos. Está próximo o poder de Deus, arrependei-vos. Tem muita gente que quer o poder de Deus, mas a mensagem de João Batista, ela começava: arrependei-vos. Então primeiro, arrependa-se, transforme-se, mude, e depois sim, o poder de Deus vem na sua vida. Tanto que ele veio para preparar o caminho para a glória, para o poder de Deus, para esse momento em que o poder, a manifestação do poder, entraria no coração do homem, para transformar o coração do homem, e sairia através das suas mãos para impor, e acontecer alguma coisa da sua boca. Quando ele fala, coisas acontecem. Quando você levanta a sua mão, coisas acontecem. Quando você abre a sua boca, coisas acontecem. Se nada está acontecendo, eu dou a mesma palavra de João Batista para você: arrependei-vos, porque o reino de Deus já chegou. Ele não está nem próximo, ele já chegou. Mas você precisa ter o reino de Deus dentro de você. Mas arrependa-se, arrependa-se. Você tem que ter uma metanoia, uma transformação total em você. Sabe, quando ele dizia arrependei-vos, você mude de rota, mude a tua forma de pensar, mude a tua forma de sentir, mude a tua forma de olhar as pessoas, mude a tua forma de ver a vida, mude a tua forma de falar, mude a tua forma de sentir, mude a tua forma de ouvir. Você tem que começar a filtrar mais aquilo que você ouve e jogar fora aquilo que não presta e só absorver aquilo que vem de Deus. Sabe, João Batista foi um homem que agradou tanto o coração de Deus, tanto, porque ele conseguiu se desconectar do mundo de uma forma, ele conseguiu viver no mundo, ser desse mundo sem ser desse mundo. E Deus se agradou tanto de João Batista que Jesus não parou nisso. E eu gostaria que você abrisse em João capítulo 5, João capítulo 5, para você ver o que Jesus fala de João Batista. João capítulo 5. No versículo 35, eu vou começar antes para você ver que é Jesus falando de João Batista. Jesus está falando de João Batista, no versículo 34 ele fala: eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais sábios. Salvos. E ele diz no versículo 35, ele está falando de João Batista. Se você ler o texto todo, ele fala: ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Será que Jesus fala isso de você nessa geração? Jesus falou de João Batista. Ele foi uma lâmpada, e uma lâmpada que não só iluminava, uma lâmpada com toda a luz, porque uma lâmpada ela pode estar apagando. Sabe quando ela está ficando fraquinha? Não. Aqui o Senhor Jesus ele usa uma figura de uma lâmpada com toda a força da luz, com toda a luz que ela podia emitir naquele momento. Uma lâmpada cheia de óleo, e por isso era uma lâmpada que ardia, e uma lâmpada que ardia e dissipava as trevas. E eu quero dizer que esse é o propósito de Deus na sua vida, que quando o diabo, você passa por ele diga: esse é uma lâmpada que arde, e eu não posso chegar perto dele, porque as minhas obras são dissipadas. Ele nem abre a boca e as minhas obras já são dissipadas. É por isso que quando o Filipe, o diácono, quando ele, lá em Atos capítulo 8, quando ele pegava o microfone para
começar a pregar diante de pessoas que não conheciam a Jesus, os demônios já começavam a gritar, os demônios já começavam a sair do local, antes mesmo que ele começasse a expulsar. Por quê? Porque Filipe era uma lâmpada que ardia e as trevas eram dissipadas diante de Filipe. Quando você ora, você tem que ser uma lâmpada que arde. Quando você profetiza, quando você libera palavras de Deus para a sua vida, você precisa ser uma lâmpada que arde. Sabe, quando você abre Ezequiel capítulo 12 e você começa a orar diante das trevas e você diz, olha, eu sirvo a um Deus, e está escrito em Ezequiel capítulo 12 que as palavras que ele manda para a minha vida, todas elas são executadas, nenhuma delas vão deixar de ser executadas. Por isso, as tuas obras vão deixar de ser executadas na minha vida, mas as obras de Deus não deixarão de ser executadas, amém? Mas você precisa ter algo diferente para falar isso e causar um efeito no reino espiritual. Tudo aquilo que João Batista falava causava um efeito, impactava as pessoas, desbaratava as trevas. Mas ele era um homem que tinha uma coragem. Ele tinha uma falta, sabe, como é que eu vou dizer para você? Ele não se importava com a glória dos homens. E porque ele não se importava com a glória dos homens, ele teve coragem de chegar para um Herodes, que era um político importante, o mais importante de Israel, e dizer, olha, sabe de uma coisa? Você está em adultério e eu não vou fechar a minha boca. Olha, você sabe muito bem o que você está fazendo. E você sabe muito bem que você vai colher consequências em relação a isso. Ele não teve medo de enfrentar Herodes. Ele não teve medo de falar para sacerdotes e de falar para religiosos. Olha, vocês são um bando de hipócritas. E sabe o que as pessoas faziam? As pessoas não ficavam ofendidas. Bom, Herodes sim, mas as pessoas que ele falava, as outras, não ficavam ofendidas. Por isso eu queria que você visse a reação das pessoas em Lucas capítulo 13. Em Lucas capítulo 3, aliás, desculpa. Lucas 3. Lucas 3. Aqui está falando, o capítulo todo, fala de João Batista. E assim, mas eu quero que você comece no versículo 7. Dizia ele, João Batista, pois as multidões que saíam para serem batizadas. Olha o que ele dizia. Não era uma pregação legal de ouvir. Venhamos e convenhamos. Olha o que ele dizia para quem saía de Jerusalém, andou a pé, e ele falava isso, ó, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto, e ele disse, olha, o machado está perto da raiz de vocês, hein? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada. Como é que você está de fruto? Como é que está? Como é que estão as suas palavras? Como é que estão os seus frutos como marido, como esposa, como pai, como no seu trabalho? Como é que estão os seus frutos? Fruto bom, o Senhor cuida da árvore, o Senhor aduba, e você vai dar mais fruto, e mais fruto, e mais fruto. Aqueles que não estão dando fruto, o Senhor vem com o machado e fala, está ocupando lugar inutilmente. Mas aqui o João Batista, ele continua, e ele diz aqui, versículo 10, então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos de fazer? Gente, a pregação de João Batista, o poder de Deus vinha tanto que eles viam que não era João Batista falando, era Deus. E Deus não estava sendo rude, Deus só queria dizer para eles, eu não quero pôr machado em ninguém. Eu sou amor, reage, reage. Olha, quem quer acabar com você é o diabo. Reage, muda o teu casamento, muda a tua história, muda a tua forma de pensar. Eu não quero isso para você. Então as pessoas não encaravam aquilo como um homem rude, um homem sem educação. Eles viam Deus falando através dele. Eu quero vocês inteiros para mim. Eu quero vocês, eu estou preparando o caminho. Eu mandei João Batista para que o caminho seja preparado, para que a minha glória seja manifestada na tua vida. Jesus queria manifestar a sua glória na vida de toda aquela multidão que estava
estava ouvindo João Batista, mas eles precisavam fazer alguma coisa. Eles precisavam tirar coisas feias de dentro do coração para que a glória de Deus pudesse invadir, para que o poder de Deus pudesse sair rasgando. Do mesmo jeito que o poder de Deus rasgou o Jordão, Deus hoje quer rasgar o teu coração. Deus quer que o poder dele saia rasgando a tua casa, para que a sua glória passe no meio desse rasgão. Ah, como Deus quer passar no meio da tua casa. Como Deus quer passar no meio do teu coração. Faz essa pergunta que as multidões fizeram. E as multidões disseram: João Batista, então o que a gente tem que fazer? João Batista olhou para a multidão, e eu vou resumir o que está escrito aqui. João Batista disse: ame, sejam mais caridosos, tenham mais compaixão, amem, amem, amem em todo o tempo. Aí depois, eu quero que você leia aqui comigo. Um outro grupo de pessoas perguntou para ele: o que nós temos? E ele, quando ele disse, ame, ele disse, divide. É aquilo que o Jonas disse: quem aqui se importa com quem está passando necessidade? Olha, eu digo que só não se importa com quem está passando necessidade quem nunca passou necessidade na vida. Eu já passei. Jonas já passou. E aqui, os que se importam, eu garanto, que há pessoas que já souberam o que é ter nada, ou o que é ter falta, ou o que é ter o menos do que aquilo que é necessário para saber o que é necessidade. E aqui ele estava falando: se importe mais com os outros. Você tem 2 túnicas de vida com o outro. E ele diz aqui, mas um outro grupo de pessoas perguntou: olha, a multidão não era só multidão de pessoas que iam à igreja. Olha quem pergunta para ele no versículo 12. E foram também os publicanos e disseram para ele: ei, João Batista, e nós? O que é que nós precisamos fazer? Quem eram os publicanos? Os ladrões, os corruptos, aqueles que eram como Zaqueu, que eram como Mateus. Os publicanos foram atrás de João Batista e disseram: o que é que nós temos que fazer, João Batista? Nós queremos ser rasgados por esse poder. Nós queremos ser invadidos por esse poder. Nós queremos conhecer esse poder, João Batista. E ele disse: para de roubar. Simples assim. Seja um homem de caráter. Respire fundo, endireite os ombros e tenha uma vida de dignidade, caráter, vida de santidade. De repente, um terceiro grupo de pessoas pergunta para ele: João Batista, e nós? E nós, o que é que nós temos que fazer? Sabe quem eram? Os soldados. Gente, que poder é esse que estava em cima daquele homem? Eram religiosos, era multidão, eram publicanos. E agora nós lemos que soldados romanos iam ouvir João Batista. E fizeram a mesma pergunta: e nós, João Batista? O que é que nós temos que fazer? E ele disse: parem de fazer injustiça. Parem de serem violentos. Não maltratem mais a ninguém. Muda. Se você tiver até... O João Batista estava falando até... Se você tiver que mudar de emprego, então muda, meu filho. Se não dá para ser bonzinho sendo um soldado romano, então você vai ter que deixar de ser soldado romano. Mas você precisa, para receber o poder de Deus, você precisa mudar. Ser transformado. Quantos aqui querem o poder de Deus? Então faz essa pergunta para Deus agora. O que é que eu preciso, Senhor, para ter esse poder? Publicanos perguntaram, soldados perguntaram, religiosos perguntaram, a multidão perguntou. E eles, arrependidos, disseram para João Batista: nós nos arrependemos, nós queremos ser batizados. De repente, o Jordão, lugar de poder, chega um homem chamado Filho do Homem, mas que era Filho de Deus. E ali no Jordão, aquele homem que era o Filho de Deus, chega para ser batizado. E João Batista diz: aquele foi o ápice. Anjos ficaram olhando ali, tinha tantas testemunhas. O céu baixou naquele momento e o pai falou: olha o que vai acontecer. Queridos, pela primeira vez na terra, o meu poder vai entrar de uma forma, principalmente nessa geração, mas pela primeira vez na terra eu vou deixar e eu vou explicar, porque lá no Velho Testamento, eles viam a coluna de nuvem e de fogo e eu não expliquei para eles que era o meu poder, que era o Espírito Santo de Deus. Quando eles viam manifestação
manifestações do meu poder visíveis. Eu não expliquei para eles que era o Espírito Santo de Deus, mas eu vou explicar para todo aquele que crê que é o Espírito Santo de Deus sobre o meu filho. E de repente, o Senhor fala para João Batista, e eu quero que você vá comigo, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Você está pertinho. Lucas capítulo 1. Antes de eu voltar para aquele momento em que Jesus entrou no Jordão, eu quero que você saiba que Deus quer muito derramar essa unção sobre você. Deus quer muito derramar a mesma unção que estava sobre João Batista na sua vida. E olha o que Deus dizia sobre João Batista no versículo 17. João Batista era um homem de guerra. E por isso Deus disse, ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter a nação e para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, a habilitar para o Senhor um povo preparado. Que fantástico. Sabe, Deus te chamou. Deus te chamou não só para você sofrer uma metanoia, uma transformação. Deus te chamou não só para você ser rasgado pelo poder dele, você ser invadido pelo poder dele, mas Deus te chamou, como está escrito aqui, para habilitar. Você sabia que você tem capacitação de Deus para habilitar outras pessoas que fazem parte do exército de Deus? Você tem chamado. Se você tem um chamado para intercessão, você vai habilitar outros para intercessão junto com você. Vem cá, meu querido, você que tem chamado, eu vou te ensinar esse caminho. Se você foi habilitado para cuidar de crianças, você vai habilitar outros para cuidar de crianças junto com você. E ali é uma guerra tão grande quanto na intercessão, sabia? Porque ali o Satanás quer aquelas crianças, quer a mente, quer as emoções. E quando você ensina as crianças no caminho em que elas devem andar, você está travando uma guerra tão séria quanto quando você entra numa sala de intercessão. Cada área da igreja, quando você trata de novos convertidos, quando você trabalha na consolidação, é uma guerra, porque Satanás quer que enquanto eles estão fraquinhos, quer tirá-los, quer trazer desilusão, fraqueza, desânimo. E quando você começa a lutar por amor, por vidas que acabaram a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você entrou numa guerra. E quando você puxa um outro para andar com você, ali na consolidação, você está habilitando um soldado de Deus. Assim na ação social, assim como um levita, todas as áreas da igreja. Por isso eu quero que você levante a mão e diz, eu tenho um chamado para habilitar outros junto comigo. Mas primeiro você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Agora eu volto com você lá para o Jordão. Quando Jesus entrou no Jordão, João Batista virou e disse, olha, o Deus que eu sirvo disse o seguinte para mim. Ele disse que sobre aquele que eu visse o Espírito Santo pousar e permanecer, este é o Filho de Deus. João Batista viu a pomba pousar e ficou. A pomba não foi embora. A pomba ficou sobre Jesus. Ela permaneceu sobre Jesus. Ele disse, este é o Filho de Deus. Sabe como é que as trevas conhecem? Quando você tem poder, quando você tem unção, quando você tem uma oração que faz o inferno tremer, eles também usam a mesma tática. Sobre aquele que eu vejo, o diabo diz, sobre aquele que eu vejo, o Espírito Santo descer. Ele desce sempre, mas permanecer é um desafio. Te cobrir todinho do poder de Deus é um desafio diário, porque esse desafio cabe a você matar a tua carne, para que o Espírito Santo de Deus não se entristeça, para que o Espírito Santo de Deus não seja retirado de você, não fique encolhido dentro de você, sem se manifestar, sem você ser aquela lâmpada que arde. Você nasceu para ser uma lâmpada que arde, e o diabo tem que olhar para você e ver o Espírito Santo pousado, repousado, te cobrindo por dentro, por fora, e ele tem que olhar para você e dizer, este é Filho de Deus,
chegar perto. Ah, como Deus quer uma geração de lâmpadas que ardem. Como Deus quer transformação. Como Deus quer homens e mulheres dispostos a um desafio. Por isso eu desafio a você. Só você que quer receber. Não o Espírito Santo de Deus, não. O Espírito Santo de Deus é fácil, todo mundo quer receber. Você que quer receber metanoia de Deus. Transformação de Deus. Você que quer ser simples. Você que quer ser humilde. Você que quer viver não pelo teu braço, mas na força, no Espírito de Deus. Você que quer ser cheio da presença de Deus. Você que quer ser uma lâmpada que arde e pagar o preço para ser uma lâmpada que arde. Fique em pé no teu lugar. Eu não estou falando quem quer o Espírito Santo. Eu estou falando quem quer transformação. Quem quer realmente fazer essa pergunta: o que eu tenho que fazer, Senhor, para melhorar? O que eu tenho que fazer, Senhor, para mudar? O que eu tenho que mudar na minha vida? Como homem de Deus, como mulher de Deus. O Senhor Jesus quer falar hoje, olhando para você: este é o meu grande homem, esta é a minha grande mulher. Ele não está cheio de raiva, ele não está cheio de ódio, ele não está cheio de mágoa, ele não está cheio de canseira, ele está cheio de mim, cheio da minha presença. Em nome de Jesus, fala: Senhor, eu preciso de Ti. Muda, Senhor, rasga o meu coração, rasga a minha mente, rasga tudo aquilo que não te agrada, rasga com o teu poder, invade agora o meu coração e transforma, se arrepende, diz: Senhor, eu preciso mudar, eu me arrependo.